E eu quero compartilhar com vocês resultados da salvação, ou o que a salvação gera, ou tem que gerar, teria que gerar em nós, na nossa vida, a salvação em Jesus, a graça que nós recebemos através de Jesus, da cruz. E eu queria ler um texto que você pode falar, nossa, o que isso tem a ver com salvação? Eu queria que você acompanhasse e recebesse hoje em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 7, vamos ler do versículo 3 a 11. Eu já preguei essa mensagem, mas vocês vão ver que é outra perspectiva. Resultados da salvação, texto segundo livro de Reis. Aqui o contexto é que o povo de Israel ali, eles estavam cercados, fazia mais ou menos uns 3 anos. Você sabe que antigamente as pessoas, para conquistar cidades, aquelas cidades muradas que eram fortificadas, por mais poderoso que era o exército, eles não tinham muito como entrar, né, por causa dos muros, por causa das seguranças. As cidades eram fortificadas na sua segurança, mas então a estratégia era fazer cerco. Então vinha um exército inimigo, cercava a cidade, para quê? Para que ninguém entrasse, para que não tivesse como sair, para que alimento não pudesse chegar. Quando tinha algum rio, alguma água que pudesse chegar na cidade, eles tentavam cortar o fluxo da água, para que em algum momento a cidade tivesse que sair, o povo da cidade, e daí nesse momento eles conquistariam a cidade, ou a cidade se renderia por causa de não ter comida, não ter alimento, não ter. Então, esse texto se encontra nesse momento, para vocês terem uma noção, se vocês quiserem ler, estudar, ver um pouquinho, no capítulo anterior vai falar um pouco até que estava um caos instalado, que a fome, a dificuldade, mulheres estavam matando seus filhos para comerem. Você vai perceber ali que uma combina com a outra, hoje vamos cozinhar o teu filho, amanhã a gente cozinha o meu. E daí cozinharam o filho da mulher, daí a hora que foi para cozinhar o filho da outra, e apresentaram diante do rei, e o rei ficou assim, olha o estado que está. Para você ter uma noção, falava que cocô de pomba estava valendo um absurdo, porque eles não tinham comida. Isso o povo de Deus estava passando, um momento de dificuldade. O inimigo tinha cercado de tal forma que o povo estava morrendo de fome, estava desesperado e parecia que não via solução. Até no capítulo 7, versículo 1, um homem de Deus chegava a falar, amanhã, por volta dessas horas, vai acontecer algo. Deus vai intervir e vocês vão viver um milagre. Amanhã por volta dessas horas, Deus vai fazer com que alimento esteja barato, que vocês vão ter. Como isso daí? Não falou como, só falou que amanhã o Senhor vai intervir e vai salvar, e vai fazer algo. E daí é nesse contexto que eu quero entrar e começar a ler com você. Diz assim, capítulo 7 do segundo livro de Reis, versículo 3 a 11. Havia 4 leprosos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Porque eles estavam à porta, eles estavam para fora da cidade, porque os leprosos eles não poderiam ficar dentro da cidade, eles eram retirados, porque era uma doença contagiosa. Então, esses leprosos, eles estavam fora da cidade, mas eles eram do povo de Deus, judeus ali. Mas eles não iam no acampamento dos inimigos, eles estavam aqui. Então, só que eles não podiam entrar, mas eles falam assim, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, porque lá não tem, tá um caos. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus ou dos sírios, para nos render. Se eles nos pouparem a vida, viveremos. Se nos matarem, morreremos.
porque já está desse jeito, mais cedo ou mais tarde vão acabar morrendo. 5, ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas, começaram a beber, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram dali outros objetos e os esconderam também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boa notícia, de boas novas, mas nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Assim foram chamar as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Versículo 11: as sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. Meu querido, eu quero fazer um paralelo, uma analogia aqui conosco, sobre a salvação. Eu vejo aqui, não sei se você sabe, conhece um pouquinho de como acontece, de como você é salvo. Nós, assim como essa história, aquele povo, aqueles 4 leprosos, como todo aquele povo, estava cercado, estava nas garras do inimigo, sem ter saída, sem ter alternativa, sem ver alguma maneira de se livrar. Mas por causa de uma ação divina, por causa de um estrondo que os inimigos ouviram, os inimigos fugiram, os inimigos de alguma maneira deram a oportunidade daqueles 4 leprosos e mais para frente daquela cidade ser livres, receber a salvação. E quando eu falo, qual é o paralelo disso, meu querido? Nós, quando Adão, eles entregam o governo, quando eles desobedecem a Deus, eles se entregam ao governo, ao domínio do inimigo, eles se submetem debaixo do pecado, e desde lá a humanidade está cercada pelo pecado, pelos inimigos. Mas por causa de um estrondo que aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, os inimigos eles têm que bater em retirada, porque na cruz do Calvário, Jesus deu a oportunidade de todo aquele que crê nele, perceber que o inimigo tem que bater em retirada, e o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus, porque na cruz do Calvário não foi nada que aquele povo fez, e não foi nada que eu e você fizemos, mas foi aquilo que Jesus fez, foi um ato milagroso, foi um ato de graça, de bondade, de amor. Na cruz do Calvário Jesus fala: inimigos, pecados, agora vocês não têm mais poder, domínio sobre o homem, agora eles estão debaixo da graça de Deus. E eu não sei porquê, que assim como aqueles 4 leprosos, eu descobri isso, eu pude experimentar e ver isso antes do que a maioria de muitas pessoas, do que a maioria das pessoas. Enquanto muitos ainda estão amedrontados, cercados, ainda estão achando que vão morrer, aqueles que não sabem dessa notícia que nós estamos livres do inimigo. Jesus na cruz do Calvário mandou todo o cerco embora. Mas eu, como aqueles 4 leprosos, assim como você, já descobriu isso. Mas existe uma cidade, existem milhares de pessoas que ainda não sabem disso. E eu queria, o que isso gera? O que isso gerou nos
4 leprosos e o que isso tem que gerar em mim e você. E eu queria falar e pensar, será que isso tem acontecido comigo e com você? Porque se nós já vimos uma semelhança, que realmente, assim como Deus lá atrás fez algo que, numa atitude, num estrondo, num barulho milagroso, Ele mandou o inimigo embora. Nós vimos que na cruz do Calvário, Ele nos dá a possibilidade de não vivermos mais sob o domínio do inimigo, mas vivermos uma liberdade, livres, usufruindo a bênção e a graça dEle. O que isso tem que gerar em nós? E eu queria tirar algumas lições. Primeiro, isso tem que gerar testemunho. Isso tem que gerar testemunho. Versículo 8 diz, tendo chegado às imediações do acampamento. Não, pode voltar lá no script lá. No primeiro ponto, testemunho, quero ver como ficou. Você não colocou as letrinhas embaixo que eu mandei lá, que viram, entraram, comeram, não deu para fazer? Então tá bom, mas não tem problema. Então pode ir para o versículo, depois eu falo. Eu coloquei testemunho. Viram, entraram, comeram e se apropriaram de tudo. Foi isso, primeira coisa, primeira atitude daqueles 4 leprosos. Eles viram, porque, versículo 8, tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas. Daí depois saíram, depois voltaram ainda, entraram em outra tenda e pegaram outros objetos. O que eu quero fazer um paralelo, meu querido? Se você é alguém que já percebeu, tem chegado na igreja, tem ouvido a palavra de Deus, tem percebido que hoje você não está mais cercado, que hoje de alguma maneira aquilo que te limitava, aquilo que te prendia, aquilo que te falava, não, você não tem mais futuro, você vai morrer, você não tem saída. De repente você tem chegado numa casa como essa, você tem ouvido palavras de vida, você tem ouvido palavras que têm transformado a tua vida, a tua casa. Durante o mês da família inteira nós ouvimos testemunhos de pessoas que talvez estavam com decreto, acabou o casamento, acabou, não tem futuro, você não vai construir mais uma família, você não vai ter filho, e tantas outras coisas assim, porque eles experimentaram o favor de Deus, eles estão experimentando, que não, quando Deus age, Ele age de forma completa, não apenas Ele manda o inimigo embora, mas Ele te apresenta um banquete, na tenda de Deus, naquilo que Deus tem comida, tem banquete, tem prata, tem ouro, tem experiências, tem mudança. Se você foi só para não morrer, mas daí a hora que você vê, não tem apenas livramento da morte, não tem só vida eterna, mas tem experiência, tem transformação, tem cura, tem libertação. Existe um banquete. Quando você entra na tenda da salvação, na tenda de Jesus, você percebe que existe um banquete, riquezas maravilhosas para você e para sua casa. E esses 4 leprosos, eles entram, e é muito legal que você percebe que eles experimentam. E isso eu percebo que é algo fundamental. Eu coloquei testemunho, mas eu poderia, antes do testemunho, eu poderia colocar experiência. Eles puderam testemunhar lá na frente, porque eles experimentaram, eles comprovaram a bondade de Deus, o favor de Deus, o milagre de Deus, a riqueza de Deus. Eles não apenas voltaram, olha, a gente olhou de longe, eu estou indo na igreja e parece que é legal lá, tem um ambiente gostoso. Isso não gera testemunho. Para gerar testemunho você precisa entrar, você precisa pegar, você precisa comer,
Você precisa conhecer. Você precisa ir além do que apenas ver ou ouvir. Meu querido, para nós podermos nos tornar testemunhas, nós precisamos ir além do que apenas frequentar. A salvação, ela só se torna um impacto, um testemunho, se nós literalmente experimentarmos. E aqui eu quero falar sobre experiência, porque uma coisa é você falar, Jesus te ama, isso já é uma afirmação maravilhosa. Mais diferente, Jesus te ama, porque eu tenho convicção disso, porque eu não me senti amado, mas de repente, a hora que eu vi o que Ele fez na minha vida, eu me senti indigno, eu me senti um leproso, eu me sentia excluído da sociedade, mas de repente Ele me coloca diante de uma mesa farta, e Ele começa a me servir, Ele começa a me curar, Ele começa a me abençoar, Ele começa a restaurar a minha vida, Ele começa a trazer de volta os meus sonhos, Ele começa a me colocar numa mesa, assentado com o Rei dos Reis, Ele começa, isso é um testemunho, não é só falar do que você está vendo, do que está acontecendo na PIB, não, é falar do que você tem experimentado. Olha só, 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, olha o que é testemunho. O apóstolo João fala, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, mas o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Mas não é só isso, a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus. O que João está falando? Olha, aquilo que que os profetas profetizaram, aquela promessa, nós vimos, ela foi manifesta, nós apalpamos, nós andamos com Ele, nós participamos, nós presenciamos milagres, sabe, muitas vezes, sabe por que nós não conseguimos testemunhar? É porque nós não temos experimentado, nós só testemunhamos daquilo que experimentamos, porque aquilo que nós experimentamos e nos impacta, a gente não consegue se calar. Você vê quando estão tentando calar os apóstolos lá na igreja de Atos, vocês param de falar nesse nome, eles falam, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que nós temos experimentado. Eu não posso parar de falar do que Deus fez na minha vida, eu não posso falar do que Ele fez no meu casamento, naquilo que Ele fez na minha casa, eu não posso parar do que Ele fez na minha vida. Ele transformou, eu era cego, perdido, e hoje eu me encontrei, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou alguém que quero viver e proclamar essa vida. Eu preciso experimentar. Nós precisamos parar de ser frequentadores de igreja. Por isso que quando nós fazemos apelo, nós falamos que Jesus é mais. Por isso que o profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós precisamos mais. Nós precisamos parar de nos satisfazer que nós temos 10 anos de igreja, 50 anos, 60, mas falta experimentarmos, falta apalparmos, falta nós termos experiência, para daí sim, nos tornarmos testemunha do que Ele faz. Aleluia. Mas, esses homens, eles experimentam, mas você vê que no começo eles saem e escondem. Eles saem e escondem aquilo que eles experimentam. Tem ouro, tem comida, tem abundância. Mas eles até vira uma segunda lição, uma consequência do que a salvação tem que gerar em nós. Segunda lição, consciência.
uma percepção da necessidade de compartilhar essa graça. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boa notícia. Mas, olha, nós não estamos fazendo certo. Nós estamos experimentando, nós estamos nos deliciando, nós estamos experimentando os abalos, os terremotos, nós temos experimentado o amor, o agir de Deus, mas nós estamos enterrando, não estamos falando. Meu querido, 1 Coríntios 9,16 diz: contudo, Paulo fala, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Daí ele fala: ai de mim se não pregar o Evangelho. E daí você fala: nossa, mas por que ele está falando isso? Daí poderia falar tantos outros textos, poderia falar que ele fala: o amor de Cristo me constrange. Ele era constrangido, não é? Porque ai de mim, porque como que depois de eu experimentar esse amor, essa graça, essa provisão, tudo que ele tem, tudo que ele fez, depois dessa graça ter me alcançado, por isso que ele fala: essa graça me alcançou, mas eu não fiz com que essa graça se tornasse barata. Antes eu fiz mais do que todos os apóstolos. Eu saí pregando, compartilhando, porque eu não posso me calar diante de tamanha graça, de tamanha libertação, de tamanho milagre, de tamanho daquilo que Deus fez. Eu não posso. A consciência que a salvação gera, ela precisa nos levar a: eu não posso me calar, eu não posso esconder, eu não posso ficar feliz. Olha, meu amor, olha o que Ele está fazendo comigo, com você. Olha, Ele nos deu isso, Ele está nos dando aquilo, Ele tem restaurado a nossa casa. E nós estamos fazendo o quê? Não é certo nos calarmos, porque a nossa família precisa disso, porque os nossos vizinhos precisam disso. Será que isso tem gerado em nós uma consciência? Meu querido, eu falei domingo passado, eu tenho tentado ir para o outro lado das palavras. Você viu, se você lembrar da pregação domingo passado, você vai lembrar que na abertura eu falei, eu tinha 3 pregações, e Deus não permitiu, eu fiquei quase teimando, porque não é minha praia algumas coisas, porque Deus está me confrontando também, como tem confrontado vocês. Mas é porque Ele sabe exatamente que enquanto nós estamos muitas vezes nos alegrando com os terremotos, com as visitações, com aquilo que Deus está fazendo, com a tenda cheia da graça, da bênção, da transformação, existem pessoas aí em cercos, morrendo, desesperados, enquanto a igreja muitas vezes está se calando. Enquanto muitas vezes nós estamos nos deliciando com o banquete, mas tem faltado uma consciência de que, ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Terceira lição que eu vejo uma consequência da salvação. Primeiro, testemunho. A salvação tem que gerar testemunho, experiência, testemunho. Segundo, uma consciência sobre a necessidade de pregar, mas tem que gerar outra coisa. Tem que gerar uma consciência da urgência da pregação. No versículo 9, na segunda parte, eles falam: não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias, mas nós estamos calados. Daí eles vão: se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Nós não podemos esperar até amanhã, porque tem gente morrendo por causa daquilo que Deus nos deu, daquilo que hoje está diante de nós, um banquete da graça, do perdão, da alegria, da cura, da libertação, da transformação. Eu não posso ficar esperando que eu tenho tempo, porque lá na cidade
Tem gente que, se eu esperar até amanhã, talvez amanhã não dá tempo. Talvez enquanto nós estamos aqui, talvez tem gente tirando a sua vida. Talvez enquanto nós estamos aqui, nos deliciando, enquanto as igrejas estão com projetos e mais projetos em torno do seu umbigo, daquilo que nós podemos fazer para melhorar para mim, para nós. Muitas vezes, aí fora, tem tanta gente, a cidade continua achando que está dependendo, cercada e oprimida pelo inimigo, e nós temos aquilo. Não tem mais inimigo, porque na cruz do Calvário, Jesus desbancou todo o inimigo. Na cruz do Calvário, depois que ele ressuscitou, ele desce até o inferno e o Hades, e expõe publicamente todo o inimigo, falando: agora daqui a chave da vida, da morte, porque agora daqui para frente, aqueles que se achegarem a mim, você não tem mais poder sobre eles. Agora a chave da cidade está nas minhas mãos, e ele entrega para aqueles que se achegam a eles. E eu e você, simples leprosos, nós encontramos isso, mas muita gente está lá sem saber dessa notícia. Nós não podemos ficar achando que, não, mas vamos criar um grupo de evangelismo, vamos fazer não sei o que. Não, você quer grupo de evangelismo? Jesus não falou: olha para os discípulos, vocês são em 12, pega 3 de vocês, montem um grupo de evangelismo. Não, vão vocês de 2 em 2, daí depois tem mais 70 discípulos, eles não, os 70 também, todo mundo, quem é discípulo de Jesus, vão por todo mundo e preguem o evangelho, levem as boas novas, falem que agora não tem mais inimigo, não tem mais cerco. Na cruz do Calvário, Jesus libertou, curou, salvou, sarou, tem uma nova vida para todos que estão lá. Existe um banquete, não é para vocês ficarem apenas aqui numa tenda, é para vocês levarem essa boa notícia para toda a cidade, para todos os lugares que existe riqueza abundante na presença de Deus. Aleluia. Meu querido, é urgente. 2 Coríntios 6, 1 e 2 diz assim: como cooperadores, Paulo falando para aquela igreja, ele está falando para a igreja, como cooperadores de Deus. Ele não está falando para os pastores, está falando para a igreja, ele está chamando a igreja, todo mundo, para os discípulos. Vocês são cooperadores, eu sou cooperador, você é cooperador de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus, ou não receberem inutilmente a salvação, o presente de Deus. Pois ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Porém digo-lhes que agora, hoje é o tempo favorável, agora, hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, não é depois, não é o ano que vem, é hoje. É urgente para que eu e você, para que a gente, como cooperadores de Deus, não façamos, não negligenciemos essa tão grande salvação, essa graça que nos foi dada através de Jesus. Como que nós podemos não negligenciar? É anunciar: hoje é o dia da salvação, esse é o tempo da salvação, esse é o tempo de sermos libertos, salvos, transformados por Deus. Ezequiel 3, 18, 19, se eu fosse você, se tiver com a tua Bíblia, eu riscaria esse texto aí. Se você é discípulo de Jesus, diz assim: quando eu disser a um ímpio, você certamente morrerá, Deus falando para o profeta Ezequiel. Eu já citei esse texto aqui, mas às vezes a gente esquece, para que a chapa esquente um pouquinho mais sobre nós, igreja. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-los dos seus maus caminhos, ou do seu pecado, e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele.
Você conhecia esse texto? Vamos comigo, faz assim, ó. Vou ler de novo, daí a hora que eu terminar de ler, todo mundo faz assim, ó. Tá? Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e salvar a vida dele, aquele ímpio vai morrer pela iniquidade dele. Mas quem vai ser o responsável? Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Meu querido, o que você acha desse texto? Não é o pastor que está falando. Não é o pastor que está falando. Daqui é a palavra bendita e imutável de Deus. A pergunta, eu quero com todo respeito, mas assim, quantos suicídios nós tivemos aqui nessa cidade já ao longo desse tempo? E alguns passaram por essa casa. Será que eu vejo a comoção de muitos e muitos amigos, de pessoas que tiram a sua vida, ou tantas coisas? A pergunta que eu faço: você tentou dissuadi-lo? Mas não assim, meu amigo, vamos lá na igreja. Você tentou falar dos seus maus caminhos e que existe um Jesus que pode mudar a vida dele? Porque às vezes tem gente que, pastor, eu chamo todo mundo para ir para a igreja. Isso não é pregação. Isso não é anunciar o evangelho. Anunciar, ser testemunha, é falar de Jesus, do que Jesus faz, do que Ele é, do que Ele pode. Porque a pessoa vindo, talvez a pessoa não veio, mas você está livre do sangue dela. Às vezes a pessoa veio na igreja, sentou do teu lado, eu trouxe na igreja, mas ele não entendeu a palavra, porque ele está tão confuso, e você não falou, não conversou, não testemunhou, não pregou. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade quando ele perdeu a vida? Eu quero dizer, eu sinto a minha responsabilidade por alguns, mas uma pessoa eu tenho certeza que eu vou ser cobrado. Não sei assim de outras, porque mais uma eu tenho certeza, porque eu deixei passar, e Deus falou para mim, fala, e eu não falei por medo. E daí é o próximo ponto. A gente conhece Jesus, a gente tem se alegrado, a gente tem tido as nossas experiências, mas o que isso tem gerado? Não, igreja, não sei se você tem acompanhado, mas o que o Senhor está querendo falar, dá para entender? Está dando para entender? Para pegar mais leve, não sei se vai pegar mais leve, o 19 diz assim: contudo, se você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade, nem dos seus maus caminhos, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Olha só, agora você pode fazer assim, ufa. Faz ufa, não faz não, faz ufa se você tem falado. Se não tem falado, não faz ufa não, porque você está naquela parte você está no primeiro versículo lá. Quarto, penúltimo, meus queridos, estou tentando ser rápido. Muitas vezes nós vamos até aqui, mas nós temos tido experiência, a consciência nos acusa, nós sabemos da urgência, nós até conhecemos eu sei que pastor, mas sabe o que me falta? É ousadia, é coragem, é conseguir vencer a timidez, é conseguir vencer meus complexos, porque eu não passo de um leproso. 4 leprosos com uma mensagem para o rei e uma cidade inteira. 4 repudiados, 4 improváveis, 4 escória da cidade. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, esse é um dia, versículo 9, de boas notícias, mas nós estamos calados, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Como que 4 leprosos? Eles podiam falar assim: filho, esquece, a gente não pode, você esqueceu que a gente não pode entrar na cidade? Você acha que vão acreditar na gente? Quem sou eu?
Quem é você? Nunca foi. E outra, lembra como tratava a gente? Lembra como agora você quer ajudar aquele povo que estava nem aí para a gente? São tantas coisas que nos leva a não falar, mas eu penso que é a ousadia, é a timidez, ou até mesmo o senso de superioridade. Eu quero dizer que era uma das palavras minha hoje, era sobre Naamã, que ia na mesma toada, mas eu não ia falar sobre Naamã, eu ia falar sobre a menina, a escrava. A gente fala muito sobre Naamã, sobre o que Deus fez com Naamã, uma cura, sobre o profeta, sobre o que o profeta Eliseu fez, mas não teria nada daquilo se não tivesse uma escrava. E eu fico, uma escrava, eu vou repetir, uma escrava, uma menininha escrava, não fala se o patrão, o general era bom ou era ruim, pela posição, independente se fosse, aquela menina, ela era escrava, ela foi tirada da sua terra, da sua nação, e ela foi tratada como não como gente, mas como um produto, agora vendida. Eu compro, agora você faz isso, faz aquilo, não era ninguém. Ela podia ser amargurada, ela podia falar tantas coisas, bem feito. Um dia ela, vendo aquilo, tá bem feito, essa turma rica merece sofrer, essa turma lá, ela vive gozando de um monte de coisa que eu não tenho, agora que bom que está sofrendo. Gente assim nunca experimentou a graça, porque ele também, às vezes ele não é rico, não se sente rico de coisas materiais, mas não consegue perceber como ele é rico da graça, da bondade, daquilo que Deus deu, porque daí pessoas que experimentam a graça, muitas vezes percebem que pessoas que têm muito mais do que ele no material, 10 vezes mais carente e necessitado do que ele se sente rico da bênção de Deus, ele é satisfeito, então ele não tem tempo para picuinhas, para inveja, para revolta, ele tem tempo para falar do Deus dele, da graça, da salvação, de ser uma testemunha. E aquela menina fala, se o meu Senhor for até a minha terra lá, lá tem profeta, lá tem um Deus que pode todas as coisas. Uma testemunha ousada, porque numa dessa, você está falando que o teu Deus é maior do que o nosso Deus? Você está falando, vai lá, 50 chibatadas, porque está falando aqui contra o nosso Deus. Não, eu não falo porque eu respeito a religião, não estou falando, você não vai falar sobre religião, você vai falar sobre o Deus que tem mudado a sua vida, a sua história, o Deus que pode, o Deus que na verdade o único e verdadeiro Deus, aquele que realmente através da tua ousadia, muitas coisas, o pobre ouve, o rico ouve, porque todos diante de Deus não faz acepção, e às vezes a gente fica, o pobre precisa, o rico precisa, o que tem cultura precisa, o que não tem cultura precisa, todos nós carecemos da glória, da graça, da bondade, da salvação, que os leprosos encontraram primeiro. Mas esses leprosos, se não tivessem sido ousados para falar assim, vamos lá. Mas como que a gente vai falar para a cidade toda? A gente tem que falar com o rei. Mas o rei vai ouvir? A mensagem, eu posso ser apenas um leproso, mas a mensagem que eu tenho, essa daí é para reis, príncipes, para qualquer pessoa. Essa mensagem é poderosa e pode mudar qualquer qualquer nação, eu vou não baseado no que eu sou, mas no que eu descobri. Eu não vou baseado no vaso que eu sou. Eu sou um vaso de barro, mas dentro de mim eu carrego um tesouro que
Todo mundo precisa conhecer e descobrir, quer seja autoridade, quer seja conhecido, quer seja pessoas. Eu sei que esse tesouro que eu carrego não pode ficar enterrado apenas em mim. Eu quero compartilhar. Atos 4:13, e aqui vai ao mesmo tempo que uma dica. Diz assim, quando Pedro está falando lá diante das autoridades, dos reis, dos príncipes, dos doutores da lei, da turma da nata da sociedade da época. Olha o que fala, capítulo 4, versículo 13, na NAA, porque daí usa a palavra ousadia, só esse versículo, por favor, na NAA. Diz assim, ao verem a ousadia de Pedro e João, ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, que não eram os bambambãs, eram iletrados e incultos, ficaram o quê? Não é quem você é o que você carrega, é a mensagem que você carrega. Eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui vai uma outra questão. Pastor, você sabe, eu não consigo falar, eu sou muito vergonhoso. Talvez esteja faltando as experiências de você sentar à mesa com Jesus. Porque quem senta à mesa, quem experimenta, quem tem intimidade, essa pessoa se torna ousada. E as pessoas começam a perceber, essa pessoa ela não sabe direito, é o jeito que ele fala, mas essa pessoa é diferente. Essa pessoa que ela carrega, eu ouço, ela tem uma autoridade que não vem de você, vem daquele que você começa a viver, compartilhar. Você vê, tem um outro texto lá em Atos, que quando eles, também Pedro e João, eles estão lá e são ameaçados, e se vocês continuarem falando, olha, nós vamos matar vocês, mas vão e não falem mais desse nome. E eles saem e eles contam para os outros, para a igreja, olha, estão ameaçando, estão maltratando a gente, e eles ficam felizes por serem maltratados e serem ameaçados. E a oração que eles fazem, eles falam, Senhor, olha para as ameaças e nos dê mais ousadia, nos dê mais coragem. Eles estavam fazendo o que? Orando. Nos dê mais ousadia. A gente quer ter ousadia sem orar, sem ler a Bíblia, sem ir na igreja, sem ter relacionamento com Deus. Sabe quando você vai ter ousadia sem isso? Nunca, porque a ousadia não vem de mim nem de você, a ousadia vem do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou, vão e fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, porque esse poder vai gerar ousadia em vocês. Sabe, então muitas vezes uma igreja que não testemunha, uma igreja que não fala, é porque tem faltado poder de Deus, tem faltado comunhão com o Espírito Santo, tem faltado intimidade, tem faltado estar à mesa com Jesus, tem faltado prosseguir em conhecer. Talvez seja uma igreja que gosta de ouvir sobre Jesus, que sabe sobre Jesus, mas não tem experimentado Jesus. Porque quem experimenta, quem apalpa, quem convive, essa pessoa, ela se torna automaticamente ousada e se torna uma pregadora, um testemunho verdadeiro, porque ela vai se tornar como Paulo. Eu não tenho como não pregar, ai de mim se eu não testemunhar, porque não está certo. Ela tem uma consciência, ela percebe a urgência, ela começa a querer testemunhar de tudo aquilo. Por último, meus queridos, e o mais importante, porque tudo isso parece que são sentimentos, são coisas. Não adianta experiência, não adianta ter testemunho, não adianta ter uma consciência da urgência, de precisar de ter ousadia. Não adianta saber tudo isso, mas não agir. Porque às vezes eu até aqui, eu falei tudo que você já sabe, tudo que eu já sei, tudo que qualquer igreja, se pregar, todo mundo vai falar assim, oh, aleluia, é isso daí. Mas a gente sai, passa uma semana sem dar um testemunho. Passa 2 semanas. Na célula, quando a gente parou.
de fazer na célula. Antigamente a gente tinha um negocinho que a gente escrevia os passos para trazer alguém. O que você está fazendo? Começava, primeiro, orar. Vamos orar para a pessoa. Segundo, ter alguma coisa, um contato por ligação, por alguma coisa. Daí terceiro, depois, terceira semana, quarta, marcar um encontro. Daí tá convite, coisas práticas. A gente parou de fazer isso na célula, porque começou a ficar vergonhoso. Porque a gente ficava, primeira semana, o que vocês estão fazendo? Estou orando. Aleluia. Segunda semana, estamos orando. Terceira semana, estamos orando. Segundo mês, estamos orando. Daí chegou um momento que o líder não sabia, o líder constrangido, todo mundo constrangido. Daí a gente já não passava uma semana, não perguntava. Daí começou aquela coisa assim, Daí a gente fica. Se a gente fosse começar aqui, talvez você tenha compartilhado para quem? Porque não sei se você percebeu, tudo isso que nós vivemos, os terremotos, as visitações, é para alcançar o perdido. Jesus, ele veio, ele deixou a sua glória, tudo que ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo. Ele estava na eternidade, ele não precisava de nada. Mas um dia o Pai falou: existe um povo cercado, o inimigo tem destruído aquele povo, e eu quero ir lá resgatar, eu quero ir lá salvar. Você topa descer, se humilhar? Você topa se entregar por eles? Eu topo. Não precisaria pregação nenhuma ou argumento nenhum mais para falar de que a coisa mais importante do Evangelho é o perdido. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para resgatar aquilo que se havia perdido. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida abundante. A gente vai perceber que Jesus, ele veio, e às vezes as igrejas, e aqui vai, a gente fica preocupado com tudo. E a gente precisa, mas as nossas preocupações, por isso que eu falo, tudo que a gente pensa aqui, melhorar o ministério infantil, é para que as pessoas venham mais e tenham um suporte, para que as pessoas, os visitantes inclusive, cheguem e tenham um suporte. Falar: olha, aqui eu vi que eu tenho condição de deixar meu filho. A gente deixa um lugar mais gostoso, agradável. Não é só para a gente. Já foi a época que as pessoas... Olha, a pregação tem que ser ortodoxa, a pregação, o pastor tem que falar assim, assim, assado. Teve uma época que a igreja, daí a gente pode ir até para o católico, como que era? A missa era em latim, ninguém entendia nada, mas era bonito. Daí tem algumas coisas que o protestantismo herdou ainda, aquela coisa... Mas para quem que faz? É bonito para quem? Não, eu quero que seja bonito ou gostoso para mim. E para o perdido? A gente, assim que encontra e é alcançado, a gente tinha que automaticamente falar assim: eu preciso agora focar no outro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16, se Jesus fez isso, porque Ele fez, que nós também possamos dar a nossa vida para os nossos irmãos, para as outras pessoas. Mas muitas vezes, nós estamos aqui, eu louvo a Deus por essa célula do pastor André, eu louvo a Deus por cada célula, por cada líder, porque os líderes estão lá, dia a dia fazendo, mas eu estou falando porque hoje tem crescido de uma maneira, mas eu falei, o dia que eu fui na célula do pastor André, o pastor André não estava, e uma das coisas que eu mais elogiei a célula, foi porque eu não vi o pastor André
falando, se preocupando com quem não veio, com quem está faltando, com visitante. Sabe quem está levando os visitantes? Não é o pastor André. O pastor André está ensinando, está cuidando, está fazendo. Mas quem está levando os visitantes é aqueles que se experimentaram, são os leprosos. São literalmente os 4 leprosos. Que encontraram e agora estão querendo falar para todo mundo. Estão lá, não, olha, vem cá, olha que eu descobri. Existe um banquete. E daí eu lembro que eu fui lá, eu achei legal. Lá, não, e o fulano não veio. Você ligou, você mandou mensagem? Não, estou mandando, eu conversei com ele a semana, mandei mensagem. Daí eu fiquei assim, isso é célula. Daí a gente vai para algumas células e a gente ouve algumas coisas. A minha célula é fraca. Sabe por que é fraca? Por causa de você. Porque se você fizesse o que alguns outros estão fazendo, em vez de ficar só esperando o líder, igual aqueles passarinhos que ficam assim com a boca, meu líder não trouxe a minhoquinha para eu comer, era para a gente, você já experimentou? Talvez, talvez se você é novo, você não experimentou a graça, a salvação ainda, mas talvez o líder possa, o que ele precisa te levar é falar, experimente a graça, porque assim que você experimentar a graça, você se torna um leproso como eu. Agora não sou mais um leproso, agora somos 2, somos 4, vamos lá anunciar, vamos junto, não fica dependendo mais de mim, agora porque existe a tua casa, a tua família, os seus amigos, os meus, vamos agora sair e pregar o Evangelho a toda criatura. Meu querido, essa é a mensagem. Eu falei, eu sinto que Deus tem nos chamado, e daí você pode, por isso que eu fiz aquele apelo. Eu sei que tem vindo muita gente necessitada, mas eu quero falar, nós somos todos leprosos. A lepra simboliza o pecado, mas Jesus, Ele vem e oferece para os leprosos um banquete, libertação, cura, salvação, mas para que esses leprosos se tornem os heróis. Você vê, o herói não foi o soldado, o herói não foi o exército, o herói não foi o rei, o herói foram os leprosos, que pela graça de Deus, por causa de uma ação sobrenatural de Deus, perceberam que Deus tinha feito algo sobrenatural, tinha preparado tudo, um banquete, a salvação, tudo que era necessário para aquele povo. E aqueles 4 leprosos perceberam que eles eram a solução. E aqui eu quero falar, tudo isso, se você começou com uma palavra de um profeta. Hoje, amanhã, essas horas, Deus vai fazer. Mas não foi o profeta que fez, foi Deus que fez. E Deus usou 4 leprosos. Eu quero fazer uma analogia que eu senti de Deus aqui. Deus tem usado o profeta aqui. Tem vindo palavras que vocês, não sei se vocês têm percebido. Enquanto eu falei semana passada, não sei se você tem percebido, mas Deus tem confirmado de diversas maneiras que aquilo que tem sido pregado aqui não é por homem. Não, longe, e eu me coloco aqui tantas vezes com as minhas fragilidades, fraquezas. Eu falo aqui 500 vezes, eu assumi esse compromisso de ser pastor dessa igreja, porque eu fiz um trato com Deus, e eu creio que Ele que conduz, porque se dependesse de mim, eu não teria condição, e Ele tem honrado, porque Ele é fiel, em tudo, mas o trato é assim, eu vou fazer de tudo para ouvir o Senhor, para ser obediente. Então, nos mínimos detalhes, quando eu fico no domingo, na hora do almoço, com 3 pregações, e eu fico assim, é essa, e eu assim, não é essa, não, então é essa, não é. A Nilva vem, Marinho, você sabe que vai pregar? Eu tenho 3, mas eu estou sentindo que não é. Ela fica, ai meu Deus, ora Marinho, então, eu estou orando, mas não é. E eu fico até o último momento, porque eu sei a responsabilidade que é. Eu fico, Deus, o que o Senhor quer? E domingo passado, assim, tá vindo sempre, mas domingo passado, enquanto a gente estava falando sobre o carcereiro, que estava tentando pegar a espada e se matar, e que a função da igreja não era ficar prestando atenção
no terremoto, na visitação de Deus e ficar oba, oba, era para a igreja ficar atenta. Você viu que naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, naquela mesma hora, estava acontecendo um suicídio aqui na nossa cidade. Você acha que é coincidência? Você pode achar que é coincidência, ou você pode falar assim, cara, Deus realmente é Deus que está falando com a igreja. E assim por diante. Hoje não é diferente, e tem sido assim todos os dias. Daí se hoje ouvirem a minha voz, não endureça o coração, como na provocação, quando o povo no deserto, a gente precisa ouvir, mas a gente precisa não só ouvir, não só ter consciência, não só fazer, a gente precisa começar a agir, porque é hoje é o tempo. Tem gente que se você não fizer, se você não falar, amanhã depois, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de nós, dessa igreja. Nós precisamos, eu estou feliz com essa igreja grande, com aquilo que Deus está fazendo. Se eu fosse por mim, eu não pregaria mensagens assim, eu só ia ficar, vamos lá, vamos agora, por mim, mas eu tenho compromisso com Deus, e o que Deus está falando, Marinho, não é tempo de ficar feliz com aquilo que Deus está fazendo aqui, é tempo de celebrar o que Deus está fazendo aqui, mas começar a ir atrás dos perdidos, porque o que Ele está fazendo aqui é pouco, perto do que Ele não quer apenas 4 leprosos, Ele quer salvar uma cidade inteira. E se nós, então Deus usa um profeta para trazer uma palavra, e eu estou falando que esse ano é o ano de expansão, já começou, mas tem muito mais. A gente pode terminar o ano com 2.000 pessoas aqui, mas depende, a palavra, e Deus, Ele tem trazido estardalhaços, Ele tem feito barulho, Ele tem espantado os inimigos, Ele tem feito tantas coisas, mas às vezes está faltando os 4 leprosos, fazer a parte deles, para nós vivermos o que esse texto falou, uma libertação, um milagre extraordinário. Não está faltando o profeta liberar a palavra, porque eu já liberei. Não está faltando Deus fazer o estardalhaço, porque Ele já está fazendo. Alguns leprosos já tomaram consciência, tá? Mas agora a gente precisa, cada leproso tomar consciência e agir, e começar a agir. Faça isso essa semana, tome uma ação prática. A gente vai ver o resultado domingo que vem já, na conferência. O Lucas trouxe um relato. Por que vocês fazem conferência? Para ter a experiência, porque a Ana Laura foi lá para Bauru, nessa conferência. Por que nós falamos para vocês irem? Porque conferência é lugar de experiência. E a Ana Laura estava falando da conversa com a Núbia, sem falar que a Ana Laura teve as experiências. O lugar desse é de experiência. A gente tem experiência quando vai em conferência. A Nilva, a gente tem, e daí falando das experiências dela, mas falando, nossa, era legal ver a Núbia falando da experiência que ela teve na bênção. Daí ver como que é a cabeleireira? Bruna. Vendo a Bruna lá, pai, a Bruna parecia uma criança lá. E experiência. Isso é maravilhoso. Agora, isso daí tem que gerar testemunho. Não pode ficar, não pode parar ali, não pode parar aqui. Isso é o primeiro passo. Olha quanta coisa Deus está fazendo. Mas agora isso tem que sair, porque existem tantas pessoas, assim como nós, precisando ter essas experiências e ser livre. Que cada um de nós, eu não sei aonde, se está faltando experiência para você, porque tem gente que está faltando experiência para se tornar testemunho. Tem gente que está faltando ousadia, tem gente que está faltando cada coisa aqui, mas que nós possamos nos levantar e falar, hoje é o dia de nós nos levantarmos como igreja, porque Deus vai fazer o que Ele fez nesse texto, e é uma analogia para aquilo que Ele está fazendo e quer fazer hoje aqui na nossa igreja, na nossa cidade, que nós possamos nos levantar e viver esse mais de Deus. Eu quero que coloque uma música, não vou chamar o louvor hoje. E eu queria que você, a princípio, ouvisse essa música e fosse recebendo. E pudesse começar,
se tomar posse, sim, ó, eu quero cantar essa música. Essa música é o que eu quero começar a viver. E porque existe tantas pessoas perdidas. E o Senhor chamou Abraão para se tornar pai de multidões. Mas hoje, Abraão não está aqui. Hoje a igreja, que é a descendência de Abraão, está aqui. Hoje você está aqui. Hoje, quem tem que se tornar pai de multidão é você. Eu tenho que me tornar pai de multidões. Nós temos realmente um chamado. E que hoje, enquanto você ouve essa música, você já ore. Fala assim, ore assim, Senhor, eis-me aqui. Essa semana, que o Senhor me levante para me tornar um desses 4 leprosos. E que eu possa realmente me levantar. Enquanto nós fazemos isso, eu quero profetizar algo para você. Enquanto você fizer isso, as demais coisas, porque eu sei que você tem as suas demandas, eu sei que você tem os seus conflitos que nós oramos aqui, mas enquanto você fizer, enquanto leproso, estiver anunciando, testemunhando, o Senhor vai cuidar da tua lepra. O Senhor vai prover aquilo que você necessita, aquilo que você não consegue fazer, que às vezes aquilo que você às vezes não faz, não se torna, não trabalha para o Senhor por causa das tuas demandas. As tuas demandas não vão cessarem enquanto você não se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Agora se torna pai de multidões, que as suas demandas vão ser. O pastor André está aqui. Esses dias ele saiu. Eu fui levar ele para fazer um exame que perturba ele aí de vez em quando, levanta e não sei o que, e com tudo isso que ele está vivendo. E daí a gente foi, e ele falou, estou abalado, e eu fui levar ele para fazer exame em Marília, e falou, pastor, pode ficar tranquilo, André, Deus está fazendo uma obra na tua vida, Ele não vai interromper essa obra. Vamos lá fazer o exame, mas eu já estou declarando, creia que não vai dar nada, porque Ele não vai interromper, você está fazendo a obra dEle, agora essa obra vai aumentar, então não vai ter nada que vai impedir isso daí. Depois, um tempo atrás, uma semana ele mandou, e de vez em quando ele mandava, saiu o resultado? Não saiu, mas estou tranquilo, ele falou, estou tranquilo, estou em paz, Deus é soberano e tal. Saiu o resultado? Daí esses dias ele mandou o resultado, é aquilo que você falou mesmo, Deus mais uma vez fez, e Ele faz, porque enquanto nós fazemos, enquanto nós cuidamos das coisas dEle, Ele cuida daquilo que é nosso, e eu quero dizer, Ele cuida 10 vezes melhor do que a gente não tem condição, Ele espera que nós, enquanto leprosos, cuidemos das coisas dEle, porque aquilo que Ele precisa é da tua boca, é do teu testemunho, é da tua ousadia, é da tua consciência, é do teu testemunho. Isso você precisa fazer, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então pode soltar a música, veja a letra aqui, e daí depois, primeira vez você pode só receber e receber e tomar posse. E daí depois eu quero que na segunda vez você levante e cante junto em nome de Jesus.